Então, gente, esse é uma, né, um projeto que é uma microfeira, né? A gente ia fazer a nossa proposta inicial era fazer uma palestra só, reunindo alguns amigos, e aí eu, que sou megalomaníaco, decidi fazer um trem muito além. E aí coincidiu de eu estar com dengue logo agora, nesse período que a gente está fazendo esse trabalho, mas está dando tudo certo, estou fazendo aos pouquinhos. Esse projeto é resultado de 3 anos de trabalho no selo Grão Discos, que é um selo focado na música instrumental aqui de BH. A gente lançou vários álbuns, vários EPs, vários singles de artistas de BH, artistas de fora de BH também. E aí vem esse projeto agora para coroar, né, esses anos de atividade. Então, a gente começou com alguns showcases na semana passada, a gente fez uma noite de lançamentos de trabalhos para esse ano, e aí a gente está fazendo, né, algumas masterclasses, algumas palestras, alguns workshops e alguns painéis como este, que vão acontecer hoje e amanhã. E na quarta-feira a gente tem um momento de pitching também com alguns curadores e programadores de festivais, com os artistas que passaram no edital. Esse projeto também é realizado através da Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e através do patrocínio da Capitamed. Então, queria agradecer a presença de todos vocês, agradecer João, Edu e Tânia, que aceitaram o nosso convite para estar aqui essa noite. Eu vou estar aqui fazendo a mediação, então, também ao longo da nossa fala, se vocês quiserem mandar perguntas no chat também, pode mandar, que eu vou aqui fazendo uma curadoria para eles. E a nossa ideia da noite, eu tive muita vontade de convidar esses 3 profissionais incríveis e que, né, já são atuantes no mercado há vários anos e que são de três nichos de trabalho que são muito importantes e essenciais para a carreira de qualquer artista dentro desse mercado, né? Então, a nossa ideia aqui é compartilhar as visões dos três, né, e as experiências sobre o processo de descoberta e desenvolvimento de novos artistas e de uma carreira artística, né? E a gente discutiu um pouco sobre o que esse mercado, entre aspas, está buscando avaliar em novos talentos, quais são as características essenciais para esse sucesso também, entre aspas, dentro da indústria fonográfica. E são 3 profissionais que trabalham basicamente com venda ali, né? Se for procurar uma coisa que une os três, eles estão trabalhando com venda, né? Então, a Tânia é empresária artística, ela está ali vendendo a imagem e a persona do seu artista para o mercado, né? O Edu, que trabalha com venda de show, né? O próprio nome já diz, ele está ali aumentando as chances de agenda para esse artista, e o João, que trabalha como AR na UNPM, está ali também tentando vender o fonograma daqueles artistas para as lojas, né, que é o Spotify, Deezer, etc. E aí eu vou pedir para eles se apresentarem, né, primeiro, mas eu vou me apresentar também, né, meu nome é Otávio Cardoso, eu tenho uma agência aqui em Minas Gerais chamada Peleja Lab, onde a gente trabalha com empresariamento, agenciamento e leis de incentivo. Então, por aqui já passaram Graviola, Iconile, Augusta Barna, Pedro Moraes, Chique Umar, Davi Fonseca, Camila Rocha, e outros artistas. Essa carreira de empresário eu estou deixando ela agora, porque eu não dou conta. Eu estava conversando esses dias com o André Maia, que é né, trabalha com vários artistas, e falei com ele, nossa, eu te admiro muito, porque toda semana você está anunciando um artista novo no seu cast. Ele falou assim, nossa, não me admire, porque só Deus sabe o que eu tenho que abrir mão para dar conta disso tudo, e é isso, é um trabalho muito pesado, né? Então, atualmente eu fiquei só com o Davi Fonseca e com a Camila Rocha, que são os dois ligados à música instrumental, e que é o que eu mais curto trabalhar,
né, o nicho que eu mais gosto de trabalhar. E um dos trabalhos mais importantes também que eu estou envolvido é o Tranquilo de BH e o Tranquilo de São Paulo. Então, para a gente começar esse papo, eu queria pedir que cada um se apresentasse, mas já jogando a pergunta principal do nosso painel, que é o que esse mercado fonográfico deseja, né, num artista, e aí especificando cada um dentro do seu nicho de trabalho. E é isso. Bem-vindos. Obrigada. Quem que começa? Posso começar? Vai lá. Obrigada. Primeiro, um prazer, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz e saber que tem um evento como esse voltado para o instrumental. Principalmente, eu sei que são vários nichos, né? Mas a gente vê um olhar principal para o instrumental, inclusive pelos temas ali. Então, acho bem específico, né? E a gente sabe que o quanto é difícil esse mercado. Meu nome é Tânia, para quem não me conhece, eu sou empresária artística de uma artista de jazz do Rio de Janeiro, né, que é o Jonathan Fer. É um artista que hoje eu tenho como um dos grandes artistas aí do instrumental, né, e que eu consegui ao longo do tempo posicioná-lo nesse lugar. A gente, obviamente, não é uma onda, né, então a gente sabe que a gente precisa o tempo inteiro cavar espaços, trabalhar esse lugar. A minha agência, o nome é Sim Produções, agência Sim Produções. Sou formada em Direito, comecei lá atrás, em 2013, quando eu decidi, além de trabalhar a área de Direito, estar trabalhando também com a área da música, porque quem normalmente trabalha com música está trabalhando, e às vezes em duas áreas ali, né, normalmente, até se decidir, ó, preciso e tem que tomar essa decisão. E eu tomei em 2019 uma decisão de dar uma virada de chave, decidir sair de qualquer escritório e tudo que era voltado para o direito, né? Aí, em 2019, eu decidi, foi aí que eu te conheci, né, João, com a gente conversando ali, mas eu já estava desde 2018 com bastante afinco fazendo a carreira do Jonathan, né? A gente fez o lançamento do álbum dele e a gente começou a circular. Hoje, assim, só atualizando também, porque eu acho que nem as pessoas sabem, eu coloquei até no grupo agências lá que a gente faz parte, né, em comum, atualizei lá, porque o meu casting aumentou também, para além do Jonathan, eu tenho uma dupla chamada Yoon, e eu presto também consultoria, então eu tenho mais dois artistas comigo, que em breve também vou fazer o lançamento, que eu prefiro guardar essas informações até para o momento do lançamento aí. Mas uma é um artista de Recife, que logo, logo vocês vão saber, e o outro é de Minas, que está em São Paulo, e aí vai para um afropop mineiro, vai ser bem legal. E com certeza vocês já sabem aí, porque são de Minas aí, tanto o João, né, quanto a maioria da galera aqui já vai saber, então não vou dar tanto spoiler, mas o spoiler que eu posso dar é esse. Então, assim, o que eu faço, basicamente, é dar o direcionamento para os artistas, né, para que eles venham fazer esse crescimento com planejamento e crescer. Eu faço 360, então eu sei muito bem esse lugar que você ocupa, né, de estar pensando em tudo, né, Otávio? Quando você fala mais um artista, a gente sabe quanto isso demanda, né? Sim. Mas eu, paralelamente também, eu aumentei também minha equipe, e aí, com isso, eu consigo, né, dar conta de estar trabalhando mais artistas. Então, a gente eu estou com duas consultorias e aí vendendo show. Então, eu fico mais como o Edu na parte comercial também, mais focada nisso, que eu acho que é o core business de uma empresa mesmo, né? Então, a gente sabe o quanto isso é importante, a venda do show, enfim. E as consultorias. E aí eu estou tanto com o Jonathan, que é o meu carro-chefe, vamos dizer assim, que é o que todo mundo conhece, e é nesse sentido que eu venho trabalhando. Bom, a outra pergunta que você falou é o motivo, inclusive, do painel, né? Como colocar esse artista em evidência e poder dar o destaque a ponto de uma distribuidora, eu acho que é o ponto é esse, uma distribuidora, uma gravadora, ter interesse pelo tal artista, né? Eu acho que, já respondendo de cara, eu acho que esse artista se tornar
interessante a todo momento, né? A todo momento. Eu tô já em negociação com um outro artista para uma gravadora e com o Jonathan já está numa gravadora. Então, assim, eu coloquei um artista de instrumental dentro de uma gravadora, ou seja, não é uma coisa muito comum, né, de acontecer. Mas eu acho que a gente, tornando esse artista interessante, quando eu falo interessante, é o interessante pensando na imagem dele, naquilo que ele comunica, como ele comunica e os relacionamentos que ele faz. Então, eu acho que isso é o principal, obviamente, a música também, né? Que isso eu acho que é o básico, ter uma música boa, mas para além da música boa, eu acho que esses são pontos principais para tanto uma distribuidora, e aí eu acho que o João vai poder dizer melhor sobre isso, mas quanto para uma gravadora e o mercado da música se sentir atraído por esse artista. E aí a gente pode falar também de festivais também, porque quando a gente vende um artista, a gente precisa de material, né? E é isso. Eu vou deixar vocês falarem também, porque se deixar eu vou falando aqui eternamente. Ótimo. Bom, vou seguir aqui, tá, Edu? Maravilha. Bom, gente, boa noite. Queria agradecer ao Octo pelo convite e dar um salve para todo mundo que está aqui, dando seu tempo e sua atenção para esse encontro, que acho super importante, né? Naturalmente, assim como a Tânia falou, qualquer coisa que dê atenção e jogue luz sobre o instrumental, enfim, da forma que seja, eu acho que é de uma valia imensa, porque é um nicho pouco visado, né, para essas discussões voltadas para o mercado, né, principalmente. Por mais que seja uma música gigante, né, e principalmente no Brasil também, enfim, em Minas Gerais, né, a gente tem uma tradição de música instrumental imensa, uma produção imensa, vários artistas, enfim. Então, tô feliz de estar participando desse momento aqui também com vocês. Bom, meu nome é João, eu trabalho desde 2015, mais ou menos, no mercado da música. Eu comecei fazendo eventos, e dos eventos passei para produção artística, né? Comecei a trabalhar com os artistas, dos quais eu produzi os shows nos eventos, e aí comecei a me envolver com carreiras, com lançamentos. Comecei a vender shows desses artistas, enfim. As derivações são várias, histórias de acontecimentos, e eu tive um case muito importante na minha história até o final, né, durante toda a trajetória do grupo, e esse projeto me colocou muito em contato com o mercado, assim. E uma das coisas que eu fiz nesse período também, em 2019, foi a curadoria e a produção do Espaço do Ar, que era uma casa de shows aqui de Belo Horizonte, muito legal, e que foi onde eu conheci a Tânia, que a gente estava se falando aqui, que o Jonathan tinha acabado de surgir, e eu liguei para ela e falei, meu Deus, vamos fazer um show desse cara aqui, pelo amor de Deus, esse cara é muito foda, não sei o que, é tão difícil ver alguém se posicionando dessa forma, né, enfim, no jazz, no instrumental. Enfim, foi uma experiência super legal ali também. A gente acabou não fazendo o show do Jonathan, mas ele já tocou em BH, então, enfim. Mas a gente se conheceu, né? E isso é muito importante também, fazer conexões é a base de tudo, né? Enfim, depois dessa fase de ter entrado em contato, né, com casas de show, principalmente, com o entendimento dessa lógica de lançamentos, do marketing digital, da criação de conceitos para apresentação para as lojas, né, para Spotify, Deezer, YouTube e tudo mais, eu acabei trabalhando bastante ao longo de 2022 e 2023 com vários artistas do funk e do rap de Belo Horizonte e de São Paulo também, e isso acabou também me colocando mais ainda em contato com distribuidoras, com produtoras, e foi como eu conheci o pessoal da UniRPM, e aí, enfim, veio esse convite no final do ano passado para integrar o time de negócios da UniRPM, que é a maior empresa de música do Brasil, é a sexta maior do mundo em transações financeiras, em plays acumulados. Então,
e aí, enfim, eu caio para dentro porque eu gosto muito disso tudo, né, de música e negócios, e principalmente de viabilizar informações, viabilizar conhecimento, e desconstruir vários desses conceitos, assim. Então, já indo para a nossa discussão, eu acho que a gente tem que sempre se perguntar, ou se questionar, ou dar um passo para trás na hora de falar dessas coisas, tais como o que deseja o mercado fonográfico de um artista, né? Porque o que é o mercado fonográfico, no final das contas? No meu entendimento, o mercado fonográfico é um gigante sem rosto, né? Com vários braços, que vão desde das distribuidoras, mas justamente as lojas, as casas de show, ao público. É muito difícil delimitar o que é o mercado fonográfico de maneira sintética, né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e refletir com cuidado sobre todas essas coisas, principalmente porque a gente trabalha com sonhos, né? Enfim, a gente trabalha com arte e a gente sempre lida com um fator indeterminado, com o sucesso, com o dinheiro, com o poder, com a fama, com a frustração. Então, eu acho que a gente tem que ser gentil com a gente mesmo na hora de pensar sobre todas essas coisas, né? Mas, respondendo a essa pergunta que eu acho muito capciosa, o que o mercado fonográfico deseja no artista, eu tenho entendido recentemente que vai bem de conta isso que a Dani falou, mas que é narrativa, que é conceito, né? É bem recorrente, ao fazer uma reunião com o Spotify, ao falar de lançamento, ao apresentar um artista, a pergunta mais importante é: qual é o conceito desse lançamento? Qual que é o conceito dessa fase desse artista? E isso é muito amplo, né? E eu acho que a gente vai tomar esse tempo aí para falar sobre isso e outras coisas. Vou passar a bola aí para o Edu, porque também, se não se deixar, a gente vai falando sem parar. Boa, vou seguir então. Boa noite, gente. Obrigado pelo convite, Octa. Mais uma vez um prazer estar com você, mais um projeto. Espero que vocês, João, estejam melhores aí da dengue, que está rolando em BH fortemente. Que bom estar aqui com vocês, que bom te rever também, Tânia. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Mais ou menos se encontrando, mas estamos aqui. E eu achei muito massa também o convite, porque eu venho de uma banda instrumental também, né? Durante 10 anos, eu fiz parte de uma banda que chamava Eram Moças e Tenistas Russas, e todos esses desafios, né? Já é desafiador para música instrumental, então eu acho que ainda mais, né? Ainda mais procurar esse nicho, como conseguir entrar nos festivais de música que estão rolando mesmo, assim, né? Como que a música instrumental também entra nesses lugares, né? Nesses outros espaços, e não fique só em lugares que sejam para música instrumental. Isso era uma coisa que eu quebrava muito a cabeça, assim. Mas me apresentando, eu sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Atualmente estou morando aqui em BH também, fazem 2 anos. Comecei com produção mesmo, sei lá, e tocar, né? Comecei como baterista, tinha minha primeira banda lá em Ribeirão, eu tinha uns 12, 13 anos, e já entendi que eu precisava produzir se eu quisesse fazer show. Ninguém ia me ligar, nem, né? O telefone não ia ligar, o Faustão não ia me ligar. Então eu entendi que eu precisava ir nas casas, ficava enchendo o saco da galera, juntar com outras bandas. Entendi também esse mercado da troca, assim, de como dentro de uma economia solidária é possível viabilizar coisas a partir de experiências e de saberes, assim. E aí a partir daí comecei a criar eventos maiores, fui para Bauru fazer faculdade de rádio e televisão lá na Unesp, entrei numa rede de coletivos, fiz meu primeiro festival, enfim, comecei a trabalhar com isso. Até que eu mudei para São Carlos, também no interior de São Paulo, muito motivado por essa banda que eu falei, instrumental, que eu tinha acabado de entrar, e também pelo que estava acontecendo na cena de São Carlos, que foi uma efervescência, assim, na época ali, 2010, 2011, que era um polo mesmo de cultura e tecnologia, né? Era conhecido como capital na tecnologia no estado de São Paulo, era o lugar que tinha mais mestres e doutores por metro quadrado do estado, então tinha uma coisa ali também muito avançada, que me chamava muita atenção, e caí de cabeça. Já entrei no Festival Contato também, que eu produzi, foram 12 edições, trabalhei na Rádio Fuscar também, um programa que eu tinha que chamava Independência ou Marte,
que era só entrevistas e tocando música, lançamentos de músicas independentes, né, dessa cena alternativa, que depois a gente chamou de midstream. Também participei da casa de shows que meu sócio tinha lá em São Carlos, que era o Gig, eu era fotógrafo lá na época, e em 2016 a gente criou a Let's Gig, que exatamente hoje, está completando 8 anos de existência. Estamos aqui celebrando também, 8 anos é bastante coisa, e muito desafio pelo caminho, mas a gente começou como uma empresa, como uma agência que queria olhar para o interior de São Paulo, né? Além da minha banda, a gente começou com o Lineker e os Caramelos, né? Desde o primeiro show, ficamos 5 anos com esse projeto que catalisou tudo, então a gente teve que se profissionalizar, as coisas aconteceram muito rápido, e aí a partir daí a gente tirou também esse olhar do interior e começou a trabalhar com outras bandas, com o interesse de ser focado, né, em booking estratégico, só venda de shows, mas a gente fez o 360, e aí 2020 é quando a gente decide afunilar mais o conhecimento da empresa e focar em planejamento estratégico para viabilizar shows, né? Trabalhar com venda de shows, mas eu acho importante sublinhar esse estratégico, que é o que a gente faz. A gente não sai só fechando e atende telefone, né? A gente planeja junto com o artista, junto com o empresário ou a empresária, né? Todos os artistas que a gente trabalha hoje têm ou uma produção executiva ou um empresário, que é essencial para a gente construir, e dentro de uma cena que foi possível a gente desmembrar um pouquinho mais esse formato 360, porque ele, para muita gente, se tornou insustentável, e por outro lado, a gente acredita que juntando essas duas potências, o empresário ou a empresária focar mesmo na gestão, na imagem, e não ter que ficar respondendo e-mails para show, pensando nisso, e ter uma agência focada nisso, a gente consegue potencializar muito essa carreira. E a gente teve diversos cases aqui que demonstraram isso na prática, né? Então, a gente hoje é 100% focado em venda de shows, junto com esse planejamento com os empresários. Hoje a gente está com 12 projetos aqui na agência, a gente trabalha com Lued Luna, Fat Family, Tuyo, FBC, Rico da Laçã, Zudzilla, Mel, Lucas Santana, Edu Porto, que é o meu projeto também, porque eu sou artista e estou cantando agora, eu era de uma banda instrumental, agora eu canto e toco violão, não toco bateria, e 2 projetos especiais, que é a Banda O, esse reencontro da Banda O, uma turnê de reencontro depois de 6 anos parados, e Ayabás, que é uma junção de Lued Luna, Xenia França e Larissa Luz. Então hoje são esses projetos que a gente atua. A gente também atua em feiras internacionais, a gente tem um showcase uma noite que é nossa, da Let's Gig, junto com o Latinex, um parceiro de Chicago, no South by Southwest. A gente participa de outras feiras, enfim, a gente trouxe também o Colors Brasil, né? A gente que produziu o Colors Brasil naquela época de pandemia, a gente ainda tem alguma coisa de produção executiva acontecendo também. Então é esse momento que a gente está aqui na agência, e acho que essa pergunta dá para ficar falando muita coisa, né? O que o mercado procura no artista, mas só para dar uma provocada aqui e iniciar esse papo, eu como vendedor, né, eu faço a gestão comercial aqui na agência hoje, eu acho que o mercado espera um artista que, além do conceito que o João falou, que ele venda ingresso. Estou sendo bem simplista, eu acho que é mais complexo que isso, então, mas eu acho que é o conceito, o que ele entrega no show, venda ingresso, e ainda tenha um cachê que seja viável para o mercado, né? Que é uma discussão que também foi levantada agora sobre valores de cachê. Eu acho que isso que é o mercado que precisa, mas eu acho que é pensando na sustentabilidade, né? A gente precisa olhar para a cena como um todo, como que a casa de show funciona, como o festival funciona, como um festival em BH funciona, mas um festival lá em Manaus funciona. A gente tem que entender as realidades, e eu acho que a gente tenta traduzir isso para o artista da melhor maneira, para que a gente entenda empaticamente que estamos fazendo parte de um ambiente só, assim, né? Que sem um deles, sem as casas de show, a gente não existe. Sem os artistas, a nossa agência não existe. Mas sem os bookers também, os shows não existem. Sem os festivais. Então, uma coisa só que precisa se conectar um pouco mais, se dialogar e entender ambas as partes, assim, né? Para além dos valores. Então, acho que é só uma fala inicial, acho que é muito mais profundo que isso, mas sendo simplista, hoje em dia, eu acho que isso é uma grande
uma grande pauta, porque a gente vê artistas muito fodas, eu acho que isso rola muito também na cena instrumental, que é difícil fazer circular, né? É difícil fazer rodar, é difícil ter uma carreira sustentável, é difícil não ter um outro trabalho, né? Tá focado realmente ali na agência, na sua agenda, no seu trabalho. É difícil um produtor 360 focar em um artista só, tem que pegar vários artistas. Não só isso, né? Não é só uma necessidade, mas também a experiência, né? Igual a Tânia trouxe, a empresa está crescendo, consegue dar conta de mais artistas, igual aqui na Let's Gig também, a gente sempre pensou em como dar conta de mais artistas para que, no final das contas, mais pessoas vivam da música. Acho que essa é a nossa grande missão aqui como empresa, para que mais pessoas vivam da música com qualidade de vida, né? Tem esse plus ainda, assim, né? Porque a gente tem que pautar isso dentro desse mercado que ainda é muito novo. Se a gente pensar o que a gente tinha 10 anos e o que tem hoje, é muito diferente, e que a gente pode buscar por melhorias e que isso alcance mais pessoas ainda, né? Eu acho que essa é a minha fala inicial para iniciar aí. Maravilha. Aí, né, quando a gente pensa, principalmente no trabalho de empresariamento ali, que é o que a Tânia faz, a gente sempre fica pensando, quando a gente pega um artista ali, no trabalho a médio e longo prazo, né? A gente quer fazer aquele artista crescer e também colher os frutos junto com ele lá na frente, né? Então, uma pergunta que eu queria fazer para vocês aí agora, saindo do mercado fonográfico, mas o, o que vocês, no trabalho de vocês, procuram num artista para vocês falarem, não, esse artista eu preciso ter ele no meu cast, e também quais características que esse artista precisa ter, que vocês veem, né, nesses artistas, para que vocês olhem e falam, não, esse aqui é a longo prazo, vai ter uma carreira a longo prazo, e eu posso apostar que a gente vai crescer junto e vamos fazer um trabalho lindo juntos. Bom, eu posso não começar, viu? Mas se quiserem falar aí. Mas eu vou falar aqui. Acho que eu vou falar sobre vender. Eu acho que é você vender com paixão, né? Então, eu sempre falo para os artistas e as pessoas com quem eu trabalho, assim, olha, eu não consigo trabalhar se eu não estiver apaixonada. E não dá para trabalhar se você, além de ter essa qualidade de vida aí, né, esse plus aí, né, do que a gente obviamente busca o tempo inteiro, a gente quer viver da música. Eu que tomei uma decisão de sair de uma área completamente, né, mais, vamos dizer assim, sólida, né, mais segura, e aí você vai viver da música e a família acha que você é louca, né, então você toma essa decisão e aí você fala, gente, agora o negócio tem que acontecer. E aí você reflete, eu, pelo menos, foi assim para mim, eu vou dar minha contribuir com a minha experiência, assim. O que eu pensei foi, olha, eu gosto do que eu faço, eu fui aprendendo também no caminho, na trajetória, e aí, para mim, eu acho que o que faz sentido para eu vender. Então, assim, eu acho que quando eu busco, e eu digo não só o artista, eu acho que as pessoas com quem eu estou trabalhando em si, eu preciso de autenticidade. Não precisa ser original, né? Você precisa ser alguém autêntico. Então, assim, eu acho que é ver o brilho no olhar. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do próprio Jonathan. O Jonathan lá atrás, há anos atrás, né? Hoje é o Jonathan Fest. Eu falo, o Jonathan é o Jonathan e tal. Jonathan não tinha o dread que ele tem hoje. Era um cara que, assim, eu via talento nele, eu via que era um cara que queria muito. E quando eu olhei aquilo, eu falei assim, olha, poxa, meu sonho é ganhar o Grammy. Eu falei assim, gente, ele tá viajando, via ganhar o Grammy, assim, tipo, lá atrás, 2013, ele tava começando, assim, sabe? Mas eu achava legal e eu sonhava junto. Eu falei, pô, isso é legal, então vamos nessa. E eu comecei a trabalhar a carreira dele para a coisa acontecer. Eu também fui nesse processo também, porque foi muito autônomo, foi porque eu também queria trabalhar uma outra área, né?
E eu também fui me profissionalizando, então eu fui entendendo o mercado, eu fui estudando o mercado, eu fui mapeando o mercado, então fui crescendo junto com ele. E aí, às vezes, assim, alguns artistas, até eu vou abrir um pouco mais, né, a questão da sua pergunta, assim, é bom para refletir. Às vezes você quer, sei lá, a Let's Gig, ou muitas das pessoas me procura, né, eu quero a Tânia. Mas às vezes você tem alguém que está apostando do seu lado, ou que tem uma oportunidade, olha, vamos juntos, vamos crescer juntos, né? E você pode também sonhar junto com essa pessoa. Então, assim, respondendo, né, mais uma vez a sua pergunta, eu acho que é acreditar naquele trabalho. Para mim, faz sentido quando eu me apaixono, e essa paixão ela pode ser instrumental, como foi, e eu tenho alguns artistas que eu adoraria também trabalhar, porque infelizmente eu não sou um polvo, não consigo abraçar tudo, mas adoraria. Tem gente que eu falo, gente, eu queria estar trabalhando essa pessoa, mas por enquanto não dá. E eu falo, olha, daqui a pouco a gente vai conversar, daqui a um tempo a gente vai conversar de novo. Mas eu acho que é isso, essa autenticidade, e principalmente esse brilho, sabe, essa vontade de querer fazer acontecer. Para mim, acho que respondendo é sobre isso, sabe? Não sei, Edu. Edu e João. Fala aí, Edu. Vamos quebrar a ciranda aí. Não sei se é eterna, né? É. Não, vou então. Anotei até umas coisas aqui, fiquei pensando, refletindo, porque hoje a gente, como Let's Gig, é isso que a Tânia falou, né? A gente não consegue dar conta de tudo que chega, de todos os artistas que querem trabalhar com a gente ou que a gente queira trabalhar. A primeira coisa que a gente entende é se a gente consegue atender mais artistas, como equipe, e entregar o trabalho que esse artista merece, a atenção que ele merece, né? Então a gente pensa muito nisso primeiramente. A partir do momento que a gente acha que tem esse espaço, ou que surge, né, uma artista, por exemplo, quando o Lued apareceu, a gente não teve dúvida que a gente queria trabalhar com ela, né? Ela estava num momento muito incrível lá em 2019, tinha acabado de lançar seu disco, a gente já vinha também numa crescente com a Lineker, a gente entendia que tinha um mercado que a gente evoluiu com a Lineker, que ela podia também aproveitar isso, então não tinha muita discussão, a gente se virou para atender. Mas acho que hoje, né, falando hoje, sim, o que a gente consegue, o que a gente vê nesse artista, né, quais características e tudo mais, a primeira coisa que a gente olha é se tem um empresário ou se tem uma produção executiva. Porque sem isso não tem como a gente fazer, senão a gente vai ter que absorver essas funções. E às vezes o artista não entende, né, e eu acho que isso deve ser não sei se Tânia consegue resolver isso tão facilmente, mas tem muita coisa que a gestão faz que nem é vista como uma demanda ou remunerada por isso, né? Porque é muita coisa mesmo, dependendo do artista. Às vezes é a agenda pessoal do artista. Então, isso a gente não faz, né? Para a gente entregar o serviço de excelência em shows, a gente não faz a gestão. Então, a primeira coisa é se tem essa pessoa junto. A partir daí, qual é a organização que essa pessoa tem, né? Esse artista, esse projeto, né? Se tem qual é o histórico que tem, se já tem documentos ali, se sabe onde já tocou na vida, né? Se tem um mapeamento de onde tocou. A gente tenta entender qual é essa organização e quais são os próximos passos para depois entender se a gente consegue dar o que esse artista quer. Porque é uma eterna busca também de atender expectativas, mas trazer para a realidade. Então, a gente se questiona muito. A gente vai conseguir dar um salto se esse artista entrar aqui? Né? A gente vai acrescentar nessa carreira? Será que esse artista, a gente já também parou de trabalhar com artistas, que é isso que a Tânia também falou. Fazia mais sentido ele mesmo com o próprio produtor vender o show deles ali, porque eles estavam muito mais focados, ainda era uma carreira menor, né? Eles precisavam ter um corpo para conseguir, talvez, dar um passo de uma agência, né? Acho que muita gente acha que você entrou na agência, acabou, né? Seus problemas, seus shows vão ser fechados, e não é assim que acontece. Eles vão ser vendidos automaticamente, né? Vão, tipo assim, olha... A demanda vai surgir, né? Porque você olha a agenda lá da Let's Geek, pô, eles fecham esses shows, eles têm contato com esses festivais, eles vão fechar. Não é assim, só porque eu conheço a galera que vai ser fechado, né? Eu vou ter que vender o seu nome ali. Se a pessoa não te conhece, eu vou ter que mostrar por que você é relevante, o que você vai acrescentar. Vender muito sobre o que você pode resolver para o outro, qual o problema você resolve para o outro, né? Tá tudo totalmente ligado a isso. Então a gente tenta olhar isso, a gente tenta enxergar
o espaço desse artista dentro do mercado, se a gente vê espaço para construir um novo espaço, ou se já tem um que a gente pode trabalhar, qual é a digital desse artista, né? Qual é a luta também que ele representa, o que ele traz ali de diferente no discurso dele. Isso para a gente é super importante, seja de ser de uma outra região que não seja no eixo Rio-São Paulo, seja outras características, a gente também trabalha muito em cima disso. A gente acredita que são essas pessoas que vão trazer respostas para as coisas que a gente não conseguiu responder nesses anos todos. A gente também procura pessoas que têm boas relações, né, que a gente vai conseguir ter um diálogo franco, né, a gente vai conseguir trabalhar realmente, assim, que abre mão também daquele ego, daquela exigência, mas que a gente consiga trabalhar em conjunto. Isso para a gente é muito importante. E a gente também olha para a demanda do mercado, a não ser que seja um artista que a gente quer começar e vai apostar, né? Porque é importante também a gente pegar artistas que ainda não têm demanda, que estão em construção, porque é nesses momentos que a gente também cria grandes artistas, né? Foi assim com o Loed, foi assim com o FBC, estava numa ascensão, mas também um crescimento enorme. Foi assim com a Fat Family agora, apesar de ter um histórico, elas estavam super apagadas, né? Então a gente conseguiu trazer elas mais para frente. Então acho que tudo isso a gente leva em consideração e é um processo demorado, né? João, a gente já teve bastante conversa de um artista que ele trabalhava e é um processo demorado porque também a gente tem que gostar. Além de tudo, a gente tem que gostar, porque se a gente não tiver tesão em representar aquilo, né, em falar daquilo para o mercado, a gente não vai conseguir atender a expectativa do artista, porque o artista tem esse brilho, né? É isso que a Tânia falou para a gente também é importante. Tem essa vontade. Então, se a gente não tem essa vontade que ele tem, fica meio incompleto. É meio complexo, parece muitas variáveis, mas é isso que vai fazer o trabalho andar, assim, essa sincronia de tantos desses do efeito dessa sincronia de tantas partes, assim, né? Total. Eu concordo demais com o que vocês dois falaram, na verdade, né? Que eu entendo como sendo basicamente sangue no olho e equipe, né? Assim, eu acho que talvez os pontos centrais, assim, sangue no olho, enquanto essa coisa, a paixão, né? O olho brilhando, enfim, tem que amar o negócio mesmo, né? Isso aí é uma premissa básica. Tem duas premissas. Uma é a música é boa, a gente não discute a música ela é boa, ela tem que ser boa, é isso. E você tem que amar, né, o negócio, assim, porque se não tiver vontade, afeto, sonho, né, essa coisa do sonho, enfim, que eu acho super importante, a coisa não vai para frente. Mas, realmente, ter uma equipe é essencial, né? E aí eu olho atualmente, né, eu tenho olhado cada vez mais desse ponto de vista, meio que do lado de cá do balcão, que eu sempre fui acostumado a estar, né, eu sempre trabalhei com os artistas, né, empresariando artistas, vendendo também, enfim. E agora, olhando do outro lado, foi muito bom passar para esse lado e ver que, na verdade, não é tão diferente assim, sabe? As premissas são as mesmas. E aí, por isso que eu falei dessa questão do conceito, e por isso que eu sempre coloco uma ressalva, porque no instrumental, inclusive, também, a gente ouve muitas queixas disso, né? É tipo assim, porra, eu já tenho que estudar, eu já tenho que ser bom no meu negócio, eu tenho que compor, eu tenho que ser foda, né? E, além de tudo, eu tenho que ser um influencer, um produtor de conteúdo, que é uma verdade um pouco cruel do nosso momento, que sim, né? Se você não produz pensando para as plataformas, que é onde você entra em contato com o seu público, né? Que no final das contas, quem vai criar a sua demanda por show, por exemplo, enfim, é quem vai te ouvir, é quem vai te dar seu faturamento no digital, enfim. Se você não produz conteúdo para essas plataformas, você realmente está deixando de usar uma ferramenta fundamental para potencializar a sua carreira e fazer os seus lançamentos chegarem onde eles podem, né? Então, eu acho que um ponto central também é esse, assim, essa consciência de que, infelizmente, ser um bom músico, ou ser um bom compositor, ou gravar super bem, enfim, o trabalho da música mesmo, ele não é o bastante atualmente, se você quiser formar público, se quiser ter uma carreira sustentável do ponto de vista financeiro. E é isso, eu acho muito delicado a gente falar essas coisas, mas é o que é, né? Assim, é o momento que a gente está vivendo do mercado da música, né?
Então, se você for quantificar o tempo, mais ou menos, eu diria que é assim, cara, 20% do seu tempo na música, lapidando esse objeto mesmo, que é a sua arte, né? E 80% do tempo fazendo esse objeto chegar nas pessoas, das mais variadas formas. Por isso que essa coisa do conceito é tão essencial, e por isso que as lojas já conversam nesses termos mesmo, sabe? O Spotify pergunta, qual é o conceito desse lançamento? Porque a gente sabe que quando tem um conceito por trás de alguma coisa, é muito mais fácil aquilo ali chegar até as pessoas, né? Porque você tem um discurso, tem uma narrativa, você tem uma coisa que te conecta enquanto artista com a sua audiência, com o seu público. E é o que as lojas querem, né? Assim, uma outra coisa também que a gente tem que assimilar muito é que o Spotify, por exemplo, todas as lojas, né? Mas a gente usa o Spotify de exemplo por ser a maior, né? E por representar o maior faturamento do digital. O Spotify não é uma empresa de música, né? O Spotify não é uma empresa de qualidade, né? O Spotify não mede qualidade. O Spotify é uma empresa de tecnologia que comercializa música, né? Mas é uma empresa essencialmente de tecnologia, né? Por isso que, inclusive, né, a gente brinca muito, a gente sempre usa esse exemplo, porque é uma loucura, que aquele Dererê da Inês Brasil chegou no top 1 Brasil, cara, e é uma gravação péssima, um negócio que é uma zoeira, saca? Um meme, mas um meme fez uma música chegar no top 1 viral do Brasil e gerar um faturamento sinistro, né? Enfim. Então, sim, existem essas distorções quando você bota, por exemplo, trabalhos, ainda mais o instrumental, que tem uma dedicação, que tem essa questão da criação mais lapidada, enfim. Quando você coloca isso em perspectiva, gera certas distorções mesmo, mas é como a coisa está estruturada agora, é como a banda está tocando, e vai seguir tocando assim por um bom tempo, né? Enfim, é um tema super polêmico, e me interrompam, por favor, porque eu tô aqui falando, mas é basicamente isso, assim. Eu acho que esses pontos são complementares, né? O que nós três estamos colocando é a centelha, né? Enfim, é o brilho no olho, é o sangue no olho, mas é todo esse resto também que é essencial para a coisa acontecer, né? Só uma coisa da equipe, interrompendo, já que você abriu para interromper, porque eu acho essencial, porque eu acho muito importante o artista ter seu momento, né? Eu, como artista, também é um conflito, né? Porque eu trabalho numa empresa e sou artista, na hora da criação, eu tento separar muito, assim. Porque eu acho que na hora da fruição, da criatividade, é importante você buscar lá internamente o que é a sua arte. A partir do momento que essa criação vai tomar forma, né, vai virar um produto, a gente precisa pensar nisso, vai virar um produto, ela vai virar um fonograma, no mínimo, você vai lançar numa plataforma, ela vai virar um fonograma, ou então vai virar um show que você vai fazer com essa música. A partir do momento que ela vai virar um produto, isso precisa dialogar com o público, né, de alguma forma, você precisa entender como isso bate nas pessoas, senão não tem troca, né, é uma coisa que você fez para você, e você vai gostar. Então é importante, por isso que eu ressalto a equipe, porque às vezes o artista não está conseguindo entender o que o mercado está pedindo. Então o artista vem com a obra, com o conceito, e tem equipe falando, ó, isso aqui eu acho que pode encaixar aqui, né? O diretor, o produtor musical, ele vai falar, putz, ó, corta isso aqui, faz esse refrão aqui. Então tem vários, assim, né? Várias equipes, várias pessoas que caem nesse lugar de como afunilar e como fazer um melhor proveito para que aquilo seja sustentável no final das contas, né? Porque todo mundo quer tocar, todo mundo quer play, todo mundo quer ser pago por isso que merece, né? Então, acho que tem essa amarração, eu acho muito importante de ver como lapidar e como resolver, porque a maioria dos artistas não tem uma grande equipe, né? Então, qual que é a primeira prioridade? Talvez qual que é o primeiro passo? Quem é a pessoa que eu preciso juntar aqui? Uma pessoa que vai entrar comigo nisso. Né? Acho que é importante pensar nisso como equipe, porque é isso que vai traduzir para o mercado e fazer a coisa andar, seja para as plataformas, para os contratantes, para marcas, enfim. Pegando um pouquinho disso que o Edu falou, e o Edu mesmo falou um pouco atrás também sobre o artista ser o que ele vende de ingresso, né? Resumindo, é meio isso, né? A casa de show, né? Tem muita casa de show, muito festival de apostas ainda, né? Mas a maioria tá ali
querendo fechar as contas igual a gente, que trabalha nos bastidores, igual o artista que está ali também querendo ser bem remunerado pelo seu trabalho. E lógico que a gente tem muita gente picareta no mercado, mas a maioria não é inimigo, né? A gente vejo muitos artistas tratando contratante e tratando a galera dos bastidores como inimigo, como quem está só querendo levar vantagem em cima, e a maioria das vezes não, né? E aí, né, o Edu falando dessa questão, aí eu queria aproveitar para perguntar para vocês quais os passos que vocês acham importantes para... Vocês falaram um pouco do trabalho de vocês e falaram sobre como funciona cada um na empresa de vocês, e também, por exemplo, o Edu falou né, que às vezes não tem braço suficiente para pegar vários artistas, mas se você tivesse agora, sei lá, mais 10 funcionários na Last Gig ou na Sim Produções, e você falasse, nossa, agora eu vou pegar mais artistas para preencher, qual seria o passo a passo da galera que está aqui para conseguir chegar nesse lugar de gerar o interesse de vocês, assim? E aí agora eu falo mais na parte prática, assim, precisa ter um início de construção de público, mas o que seria essa construção de público? Precisa tocar mais, mas como que seria esse tocar mais? Será que a gente aposta em tocar nos lugares sem ganhar grana, mas só para a gente poder circular um pouco mais, visando ganhar grana mais para o futuro, ou não? Porque, por exemplo, essa é uma questão que eu, às vezes, tenho um pouco de dificuldade com a galera do instrumental, que eu acho que a galera do instrumental, aí, desculpa, galera, mas já fazendo uma criticazinha, mas é porque, além do preciosismo que o João falou, musical, eu acho que tem também essa questão na produção, sabe? Que às vezes precisa ser tudo muito perfeito, tudo muito amarradinho, tudo muito conceitual, e às vezes eu tinha umas brigas que falavam, não, gente, vão entrar no carro e tocar aqui do lado, em Ouro Preto, sabe? E a galera tinha um pouco de dificuldade de entender isso, porque tinha que ser tudo com o melhor som, tudo com o melhor... as melhores condições, sabe? Então, mas nesse sentido, assim, qual seria esse passo a passo, caso vocês tivessem mais 10 funcionários para pegar vários artistas agora? Primeiro que se tivesse mais 10 funcionários, a gente daria conta do trabalho que a gente faz hoje um pouco melhor. 10. Acho que não seria tipo assim, tem 10, vamos pegar mais. Peraí, vamos organizar a casa, porque a gente faz muita coisa. Vou deixar o Edu falar, porque senão eu vou falar aqui de novo. Vamos mudar a rodinha. Ou Edu ou o João, não sei. Ou vocês querem que eu fale? Eu acho que você pode falar, Tânia. Posso? Então, bom, eu acho que é isso também que o Edu falou. Se eu tivesse 10 primeiro, deixa eu organizar o que tem aqui, me dá pelo menos uns 6 meses, né? Mas se eu tivesse com tudo tinindo, eu tô com mais uns 10 aí, eu acho que primeiro é entender esse artista, o som dele, né? Para ver se bate em mim. Então não dá para eu falar assim, eu gosto de artista X ou de tal tipo de música. Não, acho que é bater mesmo, entender o som, tá? Primeiro isso, acho que é sonoridade. Eu agora mesmo estou viciada num som de R&B. Do nada. E aí, também eu estou com 2 artistas que são do R&B, então eu tenho, e outra que é do reggae, então eu tenho ouvido muito, né? Muito mais. Eu fico um tempinho fazendo esses laboratórios aí. Mas, assim, eu acho que primeiro é bater o som, e outra, principal, organização, acho que de um artista, sabe? Você, no mínimo, tem que ser um pouco organizado, do querer, que eu falei, isso é claro, tem que ter muita vontade, não, vamos ver, e proatividade. Não tenho tempo para ficar cobrando. Então, preciso de gente, de artistas que realmente façam, queiram acontecer. Não é sonhar que quer fazer acontecer, não. Quem quer faz. Então, é chegar e vamos lá.
Vamos fazer? Para mim não tem dia, não tem hora. Ah, não estou em horário comercial, não estou até à noite, não vou responder. Então, assim, a gente vai sentindo com o tempo, né? E é isso também, eu acho que a gente vai. É uma caixinha de surpresa, né? A gente não sabe. É uma aposta, assim como qualquer outro relacionamento, quando você namora, quando você casa. Você casa acreditando, então você acredita, aposta. Pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo esse relacionamento, né? Entre um artista e um empresário. No meu caso, graças a Deus, eu tive a felicidade de dar muito certo com o Jonathan. A gente é uma dupla Batman e Robin, vocês sempre estão me vendo por aí com ele e tal, a gente sabe que a gente cresce juntos, né? Eu acho que esse olhar do artista para o empresário, para um agente, né? É generoso também, porque às vezes o artista fica muito num pedestal, né? Eu sou o artista. Não, gente, somos, né, artistas, só que em lugares, em posições diferentes. Um está no palco, o outro não está no palco. Eu também trabalho com arte. Então, eu acho que é mais uma sinergia, né, entre o empresário, o artista, e eu tendo 10 funcionários aí, com tudo organizado, tudo lindo, sentar e ver o trabalho, reconhecer, poxa, legal, vamos apostar, e é isso. E entender essa sinergia aí para ver se flui, né? Bom, acho que é isso. Enfim, essa pergunta não foi direcionada para mim, porque, né, acho que o Octa perguntou especificamente para a Tânia e para o Edu, mas eu posso trazer também o exemplo aqui da One, atualmente. Eu sou um dos AIRs da One RPM, né? O nosso time de negócios atualmente está com 12 pessoas, se eu não me engano. E, e é interessante também sempre lembrar que duas coisas, né? Uma que no mercado da música inteiro, eu acho que em todas as áreas, a resposta vai ser geralmente essa, né? Assim, todo mundo que trabalha nesse negócio é um trabalho meio, eu não quero usar a palavra precarizado, mas a gente sempre faz mais do que a gente dá conta, ou pelo menos faz mais do que deveria estar fazendo, né? Porque existe ainda, e eu acho que vai continuar existindo por muito tempo, uma ausência de mão de obra qualificada nesse mercado, assim, né? Então, assim, eu acho que os artistas, principalmente, eles têm que ter uma consciência muito importante que tem muito artista lançando, tem um volume imenso de lançamentos por dia no Brasil, principalmente, sabe? Então, isso que a Tânia traz, e essa profissional que ela eu acho que ela é um exemplo muito legal disso, eu acho que os artistas devem buscar pessoas como ela, mas buscar criar relações como a que ela tem, por exemplo, com o Jonathan, na minha opinião, assim, sabe? Que é justamente essa relação de sociedade, de parceria, né, com o empresário, é entender que, inevitavelmente, num começo de relação, no começo de carreira, é um investimento dos dois lados, né? Então, não é porque você faz a música que a pessoa que está trabalhando com a sua música não está ali também investindo na carreira dela, né? Enfim, investindo nela para este mercado, né? Então, é muito importante o artista olhar para essas pessoas com as quais ele trabalha como parceiros, como sócios, né? Inclusive, ao definir certos acordos, cachê, divisão de royalty, por exemplo, ter isso em mente, né? Eu acho que é muito interessante o artista pensar no empresário dele, por exemplo, ou no agente, como um sócio mesmo, e que isso seja refletido, sim, em divisão de cachê, em recebimento digital, enfim, todo esse tipo de coisa, sabe? E a gente olha aqui da One, olhando de dentro, né? Por exemplo, eu atendo um casting de mais ou menos 115 artistas, né? Eu atendo todos de Minas Gerais, alguns de São Paulo e alguns do Norte também. É muita gente, bicho. Tipo assim, é um volume de lançamentos gigantesco, sabe? Então, todos esses pontos que a gente olha e traz, enfim, acho que são muito importantes, assim. Só queria dar essa contribuição, esse parênteses aí. Brilhante, brilhante, João. Que bom. Perfeito.
Muito bom. Eu vi um dado esses dias que eu acho que são 100 mil músicas lançadas por dia no Spotify no mundo, Isso. se não me engano, né? É mais ou menos isso, cara. Tipo, é Nossa. absurdo, assim. Então, é importante saber como se destacar no meio disso, né? Porque hoje em dia muita gente se tornou artista também, a tecnologia está mais acessível, né, para criação e gravação, enfim. Mas sendo prático também nessa pergunta que o Octa trouxe, né, o que a gente faria se tivesse braços para contratar mais, para estar junto com o artista, primeiro é isso, a gente estabelece relação de sociedade, né, a gente ganha quando ganha, né, ou quando perde a gente também divide quando perde, né, é proporcional, a gente ganha por porcentagem. Então tem que ser uma relação construída pensando a médio e longo prazo e que seja de confiança, já que a gente está dividindo uma coisa, né, um resultado, independente de qual seja. Eu acho que uma primeira pergunta que a gente vê com artistas, porque tem muito artista que acessa a gente falando, nossa, eu preciso da ajuda de vocês. A partir era isso que faltava para minha carreira andar, né? E olha aqui o meu trabalho. Se eu tiver uma pessoa ajudando aqui, aí tipo, será mesmo? Sim, eu acho que tem que ter um passo a passo, né? Será que você quer estar numa empresa, numa agência, né, que tem hoje 12 pessoas trabalhando, ou não é melhor você construir com a pessoa que está do seu lado ali e começar de pouquinho, né? Fazendo um show na sua cidade, fazendo um show na sua região, criando, vendo como é que o público, como é que bate isso para o público, entendendo se gera demanda. Acho que isso é um primeiro passo, assim, né? Que a gente também questiona, às vezes, muitos artistas querendo dar passos muito para frente do que está naquele momento. Entender qual que é a prioridade do momento é uma arte também, né? Aonde investir, porque tem investimento para um monte de coisa, tanto de energia quanto de dinheiro. A gente pega artistas hoje que realmente tem uma certa demanda, porque para girar a equipe toda aqui, a gente precisa de demanda. Ou é um artista que a gente acredita que a gente vai conseguir criar essa demanda. Porque é isso, a gente ganha com o resultado, né? Fechou o show, a gente ganha em cima do que fechou no show. Se ficou no 0 a 0, a gente fica no 0. Tem muitos shows que a gente não ganha nada também, né? Porque entende que aquilo faz parte da construção estratégica da carreira do artista. Tamo junto. Tem show que dá prejuízo, a gente paga a nossa parte também. Então, acho que um entendimento dessa demanda mesmo assim é importante para a gente hoje. Mas se é um artista novo que a gente entende que está num momento legal, a gente também pensa em apostas. Só que apostas nunca é garantida, é realmente uma aposta. Ó, a gente vai pegar você porque você tem uma estrutura legal de organização e de gestão, porque estou vendo que tem um material, e principalmente antecedência. O artista que vem procurar a gente, que lançou o disco há um mês, putz, não tem muito o que a gente fazer. O lançamento é um momento de virada e de aquecimento narrativo, né, para o mercado, que se a gente não trabalhar isso com antecedência no Booking, não tem, a gente até consegue fazer alguma coisa, mas a gente já perdeu um tempo precioso, assim. Então, acho que antecedência, sendo prático assim, é muito importante, sei lá, 6 meses antes do lançamento, para a gente construir esse lançamento, ou até mais, né, do que 6 meses. Isso para a gente fechar show é muito importante. Porque às vezes o show de lançamento é onde a gente consegue arriscar umas bilheterias, que a gente não depende do outro para fazer circular. A gente consegue fechar casas de shows que a gente vai no risco, né? Porque é um lançamento, é um momento especial. A gente segura shows em São Paulo durante 6 meses para fazer um show especial e ter demanda, né? Ou então pensa no tamanho do espaço para ser menor, para criar demanda, lotar, isso se tornar narrativamente positivo, né? De tipo, ó, encheu esse lugar, vamos para um outro maior agora. Eu acho que essa antecedência para a gente é muito importante. E quando o artista entra aqui, a gente fala, não tem muito que a gente fazer. Os resultados vão vir daqui 3, 4, a gente vê 3, 4 meses de trabalho. A não ser que o artista realmente chega no momento e fala assim, eu estou recebendo muito e-mail, não sei o que fazer com isso. Aí isso é outra história, né? Pô, o artista já cresceu ao ponto de não estar dando conta de responder o que as pessoas desejam, que é ter o show dele, assim. Então isso também é um outro tipo de artista, quando chega assim, ele passa na frente de todos. Porque ele já tem essa demanda acontecendo, a gente tem que ver como entregar mais profissional o que ele já tem ali. Então acho que depende muito de cada carreira, né? Mas eu acho que essa coisa da antecedência, trazer organizado os próximos passos, já brilha os olhos mesmo, tanto para a gente que vende,
Também acredito que isso para a Tânia, né, foi um fator na hora dela fechar os outros artistas, entender quais são os momentos, e isso para as plataformas é muito importante, entender a continuidade. Né? Vou lançar um single daqui 2 meses, tá? E depois disso? Né? É importante se mostrar a continuidade do trabalho e o crescimento, porque não é num single que você vai acertar. Ou pode ser que acerte, mas depender do acaso, é muito subjetivo. Assim. Eu acho que é importante também, um adendo aqui, entender o seguinte: se você é um artista novo, né, sendo lançado para o mercado, você sabe que o esforço é muito maior, né, para fazer um lançamento, principalmente para quem está trabalhando ali com você. Então, você tem que pensar o seguinte: quanto você está disposto a perder, entre aspas, a dividir ali essa sociedade? Porque dizer que você vai pagar 20% do valor de nada, não é nada, né? Então, assim, tem que entender que do outro lado tem alguém trabalhando, que você não paga o FGTS, que não paga o INSS, você não paga absolutamente nada. Então, você tem que se tornar mais atrativo. Olha, não tenho nada, estou disposto a investir isso daqui, o meu percentual é... Eu já vi, já aconteceu, sabe, de artista que, assim, olha, eu abro mão, o que você puder investir, 60% é seu, 40% é meu, 50% é seu, vamos meio a meio, sabe? Vamos apostar nesse trabalho aqui, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Enfim, é isso, assim. Mas eu vejo também alguns não querendo abrir mão, né? Mas abrir mão de quê se você não tem nada? Então, às vezes você tem muitas ideias, às vezes você quer muito fazer o negócio acontecer, mas você ainda não entendeu de que forma você vai atrair o seu parceiro, que é um parceiro, né? Que vai apostar junto com você o teu trabalho. Eu acho que essa contribuição que eu queria dar aqui, que eu acho que vale a pena falar. Concordo demais. Acho muito massa isso, né? É um pouco o que eu estava pensando um pouco mais cedo. E queria enfatizar também isso que o Edu fala, que da antecedência do planejamento, né? Enfim, isso é um ponto ultra mega importante, falando aqui do meu ponto de vista, né? Para as lojas, que faz com que a gente queira apostar em um artista mesmo, sabe? Porque uma coisa é um artista que, enfim, fatura, sei lá, US$ 100.000 por mês. Ok, é muito fácil mobilizar a atenção, tanto interna, de pessoal né, da UNRPM, no meu caso da UNRPM, por exemplo, quanto uma reunião presencial com o Spotify, a gente consegue tranquilamente. Agora, quando você está com um artista que está começando, que não fatura ainda, o que vai fazer com que esse artista tenha atenção, né, de todos os lados, nossa, das lojas, do público, tem muito a ver com isso, né, com a antecedência e o planejamento que é executado ali. Então, é exatamente isso, assim, quando o artista chega, porra, João, eu que estava querendo lançar, não sei como é que eu vou lançar, aí eu falo, e aí, beleza, mas o que você tem para lançar? Ah, não, eu tenho um single, é exatamente isso que o Edu falou. É muito clara essa diferença. Assim. A primeira coisa que eu pergunto é: você tem equipe, cara? Você tem empresa? Você tem algum empresário que trabalha com você? Sim, não, ok. Mas o que você tem para lançar? Como é que você está olhando para esse seu ano de 2024? Né? Aí eu falo: não, eu tenho um single que eu vou lançar agora, que é a minha música de carnaval, e depois tem uma música, enfim, que eu quero lançar em abril. E só. E aí você olha, enfim, tem um ano que esse cara não lança, o Instagram dele, ele está fazendo um post a cada 2 semanas, acha TikTok uma bobagem, aí você fala, cara, tipo assim, o que você espera que eu faça para o seu trabalho que você não está fazendo por ele, sabe? Então, é muito diferente quando o artista fala assim, não, meu planejamento anual é mais ou menos esse, eu estou com isso aqui para lançar, não sei muito bem como é que eu trabalho, mas eu estou com esse álbum, seria ótimo trocar ideia com vocês para entender uma forma legal de apresentar isso. Vamos embora. A reunião com o marketing, vamos nessa, o pessoal do Spotify está aqui, a gente aposta nele, faz muita diferença quando a distribuidora chega e fala assim, nós acreditamos nele, nós conhecemos o trabalho dele, nós conhecemos a equipe dele. Então, enfim, todos esses pontos, eles são muito relevantes para você ter um lançamento bem sucedido, enfim, e criar uma relação com as lojas também, que é uma coisa muito importante. Antes da gente abrir para as perguntas da galera, a Tânia já falou um pouco mais sobre isso, mas queria ouvir também de João e de Edu
contar para a galera de um case de sucesso que vocês participaram, assim, de alguém que vocês trabalharam ali desde o início, né? João falou do Rosa Neon, mas não aprofundou tanto. É, mas isso, assim, um artista que vocês pegaram ali e fizeram essa construção até chegar no que eles são hoje. Eu queria só falar só um pouquinho, porque eu acho que vale a pena, acho que vai contribuir aqui. Quando eu já falei um pouquinho do Jonathan, né? Mas assim, quando eu comecei com o Jonathan, eu não tinha portas abertas, né? Falo do mercado, né? De tudo. E estrategicamente eu criei na época um evento que foi o Jazz Out, um evento que eu fiquei durante 4 anos fazendo. E foi um meio de que eu era também destemida como Jonathan, né? A gente começou e eu falei assim, olha, Jonathan, a gente não tem portas abertas ainda, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar minha porta, a gente vai abrir a porta para a gente mesmo entrar. Então, foi mais ou menos isso. A gente criou o evento, era dentro de um hotel no Vila Galé, na Lapa, e eu fazia semanalmente, eu não trazia o Jonathan sempre, a gente fazia volta e meia, trazia o Jonathan, porque também não queria caracterizá-lo ali como um artista do hotel, né? Mas foi um meio também onde eu pude conhecer inúmeros instrumentistas, enfim, pude mapear também o mercado, foi um momento também de muito conhecimento, foi bem legal, bem bacana. Então, eu trago essa informação aqui para quem não sabe dessa história aí do Jonathan, né? Que vale a pena, porque foi uma forma também de formação de público, e foi bem bacana. E foi através dali que a gente foi começando a despontar e conhecendo o mercado, e Jonathan Fer é o Jonathan Fer hoje. Por N coisas, tá? É bem um resuminho, assim, é bem básico, mas eu acho que vale a pena pontuar isso, porque às vezes, mas eu não tenho palco, eu não sei onde eu vou tocar, nunca tenho. Enfim, eu criei o palco. Isso é bem. Eu acho que isso é bem precioso, assim, né? Ter essa noção de, tipo. Eu fiquei falando, né? Se tem demanda, se tem demanda. Mas é importante criar a demanda. A gente cria a demanda. A gente está o tempo todo falando para o mercado que esse artista é massa, que vale a pena estar no festival. A gente está criando, a gente está especulando e aprendendo no empírico mesmo, assim, né? Faz, mostra, o show bateu, foi massa. Eu acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer, e a gente leva em conta na hora de fechar o artista, é se a gente realmente vai conseguir dar um novo passo com esse artista. A gente já teve artistas bem grandes que queriam trabalhar com a gente, que a gente falou, será que a gente vai conseguir jogar ele em outro patamar? Realmente, sendo muito sincero, porque para a gente seria muito confortável estar com esse artista. Mas será que a gente consegue ir para outro patamar? E a gente realmente só pegou artistas que a gente falou, esse eu acho que a gente consegue, né? Tem tudo para a gente fazer isso. Se a gente conseguir amarrar isso aqui, essa estratégia, isso pode dar certo. Então, eu acho que o primeiro projeto, assim, que deu muito certo foi Lineker e os Caramelos, né? Que a gente ficou 5 anos e a gente acabou fazendo turnê no mundo inteiro. Enfim, hoje a Lineker já é uma artista consagrada, diria assim, né? Porque já está num lugar, num status muito, muito interessante de carreira, assim, né? Eu acho que foi o primeiro grande case que a gente teve, tanto que isso também expandiu, abriu nossas portas bastante, assim, o nosso conhecimento. O segundo case foi Lued mesmo, assim, porque Lued estava num bom momento, mas a gente conseguiu profissionalizar e mostrar ela para o mercado, mais do que Lued é banho de folhas. Lued é um show completo, é conceito, é elegância, finesse, assim, esse último show dela é muito nisso, né, esse R&B tá muito forte. O FBC, eu acho que é um artista também que a gente conseguiu dar saltos com ele, porque a gente pegou, ele estava com... Eram 3 pessoas viajando, era ele, DJ e produção. Então a gente conseguiu profissionalizar mesmo, mostrar que uma equipe era importante, que um técnico de som, botar uma luz massa, botar uma produção ali que entendesse mais do mercado, e isso reflete na hora de entregar o show, né? Ele já tinha todo o histórico dele e também vem de 2 discos muito acertados, assim, né? Mas eu acho que a profissionalização foi que fez ele dar saltos e o cachê dele ser, sei lá, 6, 7 vezes maior do que a gente pegou no início, que era uma coisa ainda muito precária mesmo, assim, de estrutura, né?
Então, acho que hoje ele já está num outro lugar. Eu acredito que a Fat Family, apesar de ter 25 anos de história e ser muito importante, estava num lugar que não é o que elas mereciam por toda essa história, e acho que a gente está conseguindo dar esses novos passos e crescer. A gente já aumentou o cachê, já aumentou a estrutura, está colocando ela em lugares que elas merecem estar e merecem muito mais por todo o pioneirismo que elas tiveram, assim. E acredito que a Banda O também é uma outra que foi bem interessante. Quando a gente pegou, também estava nesse outro lugar de cachê, em outro patamar, e a gente conseguiu criar muitas demandas e fazer uma circulação que fosse mais sustentável. Eu acho que hoje essas, mas todas elas que a gente trabalha, em sua grande maioria, eu acho que a nossa maior contribuição é a profissionalização e conseguir traduzir isso para o mercado e, pelo talento deles, isso também ser mostrado na prática de que o projeto é massa e merece ser contratado e merece ser valorizado. Isso é uma coisa também que a gente bate muito pé. É importante a valorização, né? Não adianta... Tem muito festival, preciso de uma mulher no festival. Tá, mas você precisa, então valoriza essa mulher, né? É importante, isso passa, o reconhecimento das outras lutas também passa pela valorização. Então é isso que a gente faz aqui, pensa na profissionalização desse show e também pensa na valorização desse show a partir do que isso vai sendo desempenhado com os shows que vão acontecendo. Foda. O trabalho da Let's é muito legal mesmo, viu? Você pediu para trazer um case, né, Octa? Tentar. Né, eu mencionei o Rosa, eu acho que é um caso legal mesmo, que vale a pena ser trazido, assim. Ele ainda eu acho que ele ainda tem bons exemplos, assim, que servem muito bem para essa conversa que a gente está tendo aqui. Isso que eu falo da sociedade, assim, de um projeto, dessa visão deslocada um pouco da sociedade, eu aprendi muito isso e criei, na verdade, essa noção com esse projeto do Rosa Neon, que foi uma banda, né, de 4 artistas que se reuniram e falaram, vamos fazer uma banda, mas no momento que eles tiveram esse encontro e falaram, vamos fazer uma banda, eles se voltaram para uma primeira rede que eles tinham, de amigos e conhecidos, para falar, olha, a gente quer lançar uma banda, a gente quer lançar nossas músicas, mas a gente precisa de mais pessoas. E aí, a partir desse momento, que foi basicamente uma semana depois desses 4 artistas se juntarem, esses 4 passaram a ser 11 pessoas, né? E o Rosa Neon se fixou como um coletivo de 11 pessoas, que além dos 4, tinha um produtor musical, tinham 2 empresários, bookers, agentes, que é aí que eu tô, na época com o André Mimiza, que era meu sócio, tinha o Chumas, que era o produtor executivo, tinha a Belle e o Vito, que eram 2 diretores de vídeo, e tinha a Sara, que era uma fotógrafa. E aí você olha e fala, porra, mas aí fica fácil, né, essa equipe imensa, não sei o que lá. Tirando eu e o André, que a gente tinha um pouquinho mais de traquejo, enfim, isso aconteceu ali em 2018, né? Como eu disse, nessa época eu produzia eventos e trabalhava com o Graviola, que, enfim, naquela época, para mim, isso era, e para a gente, enfim, era o mais longe que a gente tinha chegado enquanto trabalho no mercado da música. Mas, tirando a gente, todas as outras pessoas nunca tinha feito um clipe, nunca tinha feito uma direção de arte, nunca tinha enfim, feito nenhuma produção um pouco mais elaborada, nunca tinha, enfim, mais de 10 mil plays numa faixa. Então, foi justamente assim, aquelas pessoas se juntando ali, a gente marcou, teve uma conversa, um encontro, que a gente conversando ali, a gente propôs o seguinte modelo. Falou assim, olha, a gente vai trabalhar com essa equipe aqui durante 1 ano, sem ganhar R$1, todo o dinheiro que a gente ganhar durante esse período vai ser reinvestido no projeto, e no final desse 1 ano, o que sobrar, a gente pega e divide segundo o que a gente entender que é certo para esse momento. E todo mundo topou, né? Claro que isso é uma coincidência, é um encontro muito foda de acontecer, né? Não é fácil você juntar 11 pessoas
um investimento desse, mas foi o que aconteceu ali, sabe? E o que foi colocado era que todo mundo ia trabalhar nesse um ano para se lançar. Então, assim, a gente estava lançando as músicas, a gente estava lançando Rosa Neon, lançando aqueles 4 artistas, mas todo mundo estava se lançando, sabe? E isso era muito claro, assim. Então, quem me chamou de empresário do Rosa Neon pela primeira vez foram os meninos. E isso foi muito importante para mim, entendeu? E por isso que eu defendo muito esse tipo de relação, porque é isso, um sustenta o outro. Se o artista que você trabalha não vira para você e fala, esse é meu empresário, essa é a pessoa responsável, enfim, pelo meu dinheiro, pelo meu show, pelo meu streaming, pelo meu pitching, pelo meu não sei o quê, enfim, essa pessoa que está nesse lugar não vai se sentir à vontade, confiante e criar nesse lugar, porque é um trabalho criativo também, né? Então, enfim, eu acho que o Rosa é um case muito legal nesse sentido, e que deu muito certo, né, enfim, e culminou principalmente na Marina Sena, né, enfim, que a gente lançou a Marina para o mundo, mas naquela época a Marina não era ninguém para o mundo, assim como eu não era ninguém, assim como a Belle não era ninguém, o Vitor não era ninguém, e hoje em dia todo mundo está trabalhando com música, vivendo do que gosta, enfim, construindo sua própria carreira, e deu muito certo nesse sentido, assim. Então, eu acho que o Rosa é um case de gestão muito legal, né? Antes de mais nada, assim. E foi basicamente isso, assim. É claro que você tem que poder trabalhar por um ano, né? Existe, sim, uma condição de privilégio que permitiu isso acontecer, mas, por outro lado, é um projeto que não teve investimento, né? Eu já levantei todos os gastos que a gente teve nesse um ano, por exemplo, e o total foi R$29 mil, uns quebrados. A gente lançou 8 clipes, gravou um álbum de 10 faixas, prensou um vinil, rodou o Brasil inteiro, fomos para a Europa, e a gente não tinha esse dinheiro, a gente fez um cartão de crédito do Nubank, no nome da mãe do nosso produtor executivo, e era assim que a gente bancava as coisas, sacou? A gente fazia um empréstimo de R$1.000, fazia um show, devolvia para ela, um empréstimo de 2 mil, e assim foi, sabe? Mas é isso, e todo mundo vivendo como podia, da maneira que tinha, né? Enfim, eu tinha outros trabalhos paralelos, como esse aí que eu e Tânia nos conhecemos nesse momento, enfim, fazer essa curadoria e produção desse caso de show, mas os meninos davam aula de música, faziam voz e violão no boteco, o Vitor fazia vídeo para Quinto Andar, que é uma mobiliária de Belo Horizonte, enfim, cada um foi vivendo como pôde, muito baseado nisso tudo que a gente está falando aqui, sabe? Que é o quê? Tinha sangue no olho, todo mundo estava com o olho brilhando ali, e tinha uma equipe, tinha uma consciência de investimento, naquele momento ninguém ia ganhar dinheiro no começo, enfim, e no final das contas aconteceu o que aconteceu. Foram 2 anos e meio de história super legal, que inclusive construímos um catálogo que está aí, 16 fonogramas, que rende até hoje, né? Eu faço licenciamento do catálogo do Rosa até hoje, enfim, para Netflix, para marcas, enfim, já licenciamos até para filmes, enfim, é isso, construímos um patrimônio, somos sócios nesse patrimônio até hoje, e uma curiosidade que eu abro aqui para vocês nós somos sócios igualitários, em tudo aquilo que diz respeito à divisão de CNPJ, né, porque direito autoral, direito conexo, tem a sua própria legislação, isso aí né, enfim, isso aí a gente nem cabe versar sobre isso, enfim, sei lá, o pessoal do vídeo, não tem porque o pessoal do vídeo participar do direito autoral de uma música, né, enfim, os autores são autores daquelas músicas, e os conexos vão para aquelas pessoas, mas todo o resto, que enfim, basicamente o digital, alguns licenciamentos, a parte de direito fonográfico dos licenciamentos, né, que não são a parte de direito autoral, basicamente, todo o merch também, que a gente tem até hoje, enfim, blusa sendo vendido, vinil sendo vendido, nós somos sócios igualitários entre as pessoas que participavam daquelas ações naquele dado momento. Enfim, está tudo registrado aí. Mas abrindo isso para vocês que isso é fato, né? A gente realmente fez esse projeto, que eram, né, enfim, tinham aqueles 4 artistas ali, mas tinha uma perspectiva de sociedade muito bem definida. Então é isso, eu acho que o Rosa, a gente pode falar de vários aspectos, assim como a carreira do Jonathan,
dá para falar de vários aspectos dela, enfim, uma carreira super rica, mas eu acho que é um case de gestão muito legal, assim, e que foi essencial para mim, poder estar trabalhando com as coisas que eu trabalho hoje em dia, que eu gosto muito, enfim, e todo mundo que também participou do Rosa, isso vale para eles, assim. É isso. A gente vai abrir para perguntas agora, então, eu acho que para ficar mais legal, acho que vocês podem falar pelo áudio mesmo, ao invés de mandar a mensagem por escrito, igual eu sugeri no início. Acho que é mais legal, até para a gente conhecer um pouco vocês. Então, tá aberto, quem quiser perguntar. Nenhuma pergunta? Que isso? Esclarecemos todas as dúvidas, vamos todos ficar famosos agora, depois disso. Eu posso fazer um parênteses aqui, enfim, que eu lembro quando o Jonathan, quando eu conheci, pelo menos, o trabalho de vocês, Tânia, que foi ali em 2019, justamente, como eu já falei 5 vezes, mas eu lembro que eu acendeu uma luz muito importante para mim, que tem a ver exatamente com isso que você falou, de você criar a porta para você mesmo abrir, que vocês começaram a se posicionar como um artista do urban jazz, e, né, e isso é um nicho que, assim, pode ser entendido como R&B, enfim, um jazz, um R&B, enfim, mas essa forma de se posicionar, na época que eu vi isso, eu falei assim, velho, isso é muito foda, porque eu nunca ouvi falar do urban jazz, mas faz todo sentido conceitualmente. E ele falou assim, eu sou um artista do urban jazz, eu conheço outro artista do urban jazz? Não conheço, mas, então, por conseguinte, o Jonathan Ferrer é o melhor artista do urban jazz que eu conheço, e é um nicho, né, enfim. E é isso, por exemplo, que o Spotify olha, presta atenção no artista nomeando um nicho e vai lá e cria uma playlist para isso, pô. E aí você começa a criar uma tendência, né? Então, você criar as tendências das quais você faz parte é uma coisa assim, é uma sacada muito foda que na época que eu vi, eu falei, porra, muito doido. Você pescou muito bem, João. É exatamente isso. Foi criado nesse sentido mesmo, viu? Foi para criar um conceito e Jonathan é o precursor do urban jazz. Depois surgiram outros músicos, mas isso é muito legal, né? Quando a gente pensou isso lá atrás, a ideia era trazer realmente um conceito novo, porque de fato ficava difícil também para eu falar quem é o Jonathan, até mesmo para a gravadora, né? Para entender assim, o Jonathan não é um cara do jazz instrumental tradicional, sabe? Em nada ele é tradicional, em absolutamente nada. Então, visualmente não é, o discurso também não é. O Jonathan fala de política no show, sabe? Então, realmente era bem diferente. E aí traz umas coisas eletrônicas com R&B, com soul, é outra coisa, é urban jazz. E aí é bem urbano mesmo, é de verdade. E foi criado realmente nesse sentido para a gente criar um conceito. Legal que você pegou. Eu queria fazer uma pergunta. Se ninguém tiver pergunta, ia ser massa se as pessoas que estão aí, porque parece que a gente está falando com a tela entre nós três aqui, né? Então ia ser massa se vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, eu fico calado, mas senão eu posso fazer uma pergunta para dar uma movimentada. Pergunte. Acho que eu fiquei pensando assim. Você tem uma carreira, tal, tem as músicas, gravou as músicas, o que vocês trariam, que talvez a gente esteja falando também sobre isso, seja uma coisa legal para trazer aqui, não sei as pessoas que estão aqui, mas é uma curiosidade minha. Onde vocês investiriam tempo, energia, dinheiro de um projeto que está ou iniciando ou está querendo lançar um disco? É focar mesmo no fonográfico? É focar em levantar um show legal? É focar na imagem, na narrativa e na construção dessa pessoa nas redes?
É buscar parcerias com marcas? Assim, qual que seria a prioridade para um início de um ciclo novo? Não precisa nem ser um início de carreira. Assim. Bom, no meu caso, eu acho que é mais importante, primeiro, é focar na... Boa pergunta, viu? Focar na narrativa. Porque eu acho que primeiro você precisa entender, eu acho que é o conceito mesmo, como o João falou, sabe? Entender. Eu acho que tudo parte daí. Até quando ele levantou essa questão do Urban Jazz, primeiro você precisa entender o que é que você faz, né? Então, eu acho que essa narrativa vem primeiro. Depois que você entende o conceito, eu acho que a gente vai começar a pensar em visual, né? Sei lá, eu acho que fotos vêm depois, cenografia vem depois, tudo vem depois. A gente consegue vender quando a gente realmente entende. Se hoje vem um artista para mim novo, a primeira coisa que eu quero ver é se tem um trabalho, né? Gravado, um vídeo, um show ao vivo, pelo menos. Se não, se não tem show ainda, no mínimo, qual é o conceito? O que que você fala? O que que você... Olha, eu já vendi show que eu nunca nem vi o show, foi assim. Eu estava no início, né, também, acreditando, assim, eu falei, olha, vem uma menina conversar comigo, Tânia, estou com um trabalho, meu trabalho é lindo, maravilhoso, nanã. Enfim, eu não tinha visto o show, mas eu acreditei que o show era muito bom, eu comprei aquela ideia. Eu gostei tanto do que ela me passou, do que ela me vendeu, né? Como, olha, a ideia é essa, o conceito é esse, que ela de fato tinha um conceito, que eu consegui vender o show. Eu vendi o show de estreia para ela no Sesc Copacabana, sabe? Então, que a gente sabe que não é uma coisa fácil, né, para vender. E eu acho que o conceito vem antes de qualquer coisa, porque aí depois você pode pensar, e como foi que aconteceu? Em cenografia, pensando no que ela vai vestir, em tudo isso. Não sei se é isso que você queria saber, se eu estou respondendo a tua pergunta, mas hoje, quando eu estou fazendo dois planejamentos, antes de qualquer coisa, eu estou pensando no conceito. Claro que às vezes a música já está pronta também, né? Então a gente já tem a música, primeiro, e aí a gente pode pensar o que que a música, o que que a gente vai conceituar daquela música, qual vai ser a narrativa para aquilo dali, para construir, para vender depois. Não precisa de assessoria de imprensa, precisa de um release, enfim, tudo isso. É isso. Eu concordo demais com a Tânia, assim, eu acho que esse que é o primeiro ponto. E aí, assim, aí falando de outro ponto de vista, de faturamento, antes da pandemia, era um clássico, assim, né, da gestão das carreiras e tal, que a maior parte do faturamento vinha dos shows, né, e o digital geralmente representava uma fatia um pouco menor. Enfim, né, se o artista fazia, sei lá, X no digital, ele fazia 2, 3, 4X com shows, né? E a depender do nicho, do artista, etc., outros tantos X com publicidade. Eu entendo geralmente assim, né? Essas três fontes de receita como as principais de uma carreira. Show, música, sendo digital e autoral, principalmente, licenciamento, enfim, e publicidade, né? Tanto o artista como fazendo publicidade para marcas, etc., ou vendendo o espaço das redes dele como um espaço publicitário, né? Então, fazendo uma publi aqui e outra ali. Mas o ponto central, tudo começa no público, né? Enfim, na relação com o público. Então, eu acho que tudo começa na música e nesse ponto, né? Da criação de conceito, criação de discurso, qual é a narrativa que está envolvida, e isso feito planejar seus lançamentos, né? Enfim, para que você consiga entregar e se relacionar com esse público cada vez mais, assim. E então direcionar e entender as grandezas aí dos faturamentos. Basicamente isso, assim, é dessa forma que se for para colocar numa ordem de prioridade e grandeza, enfim, seria mais ou menos essa. Assim. Mais alguém para perguntar? Com certeza, gente.
Uai, então a gente encerra por aqui. Queria agradecer muito, João, Tânia e Edu, por participar aqui com a gente. Tenho certeza que muita gente ficou feliz, igual eu fiquei com esse papo de hoje. Queria falar também que a feira segue amanhã, então a gente começa as atividades 1 hora da tarde e vai até as 9h30 da noite. Então procurem a programação completa, vocês receberam no e-mail para escolher ali o que vocês ficam mais afim de assistir, ou quem puder assiste tudo, porque está muito legal a programação. E é isso. Obrigado e até amanhã. Pessoal, eu vou deixar aqui no chat meu contato, convido Edu e Tânia a fazer o mesmo, tanto Instagram quanto telefone, e-mail, enfim, eu me coloco 100% à disposição aí para conversar, enfim, trocar uma ideia sobre tudo isso que a gente falou aqui e o que mais fizer sentido aí para cada um, tá bem? É isso. Eu vou deixar meu contato, meu e-mail da OneRPM e meu telefone pessoal. Fiquem super à vontade, estou à disposição. Boa, também queria agradecer, foi muito massa aqui. Eu tinha milhões de perguntas, já queria aproveitar aqui a Tânia e o João, mas um dia a gente marca um papo também para conversar um pouco mais. Foi bom revê-los e conversar sobre o mercado, me interessa muito. Agradecer a Fabiana as traduções aí, que a gente está falando sem parar, né? E ela tá firme e forte aí no trabalho também comunicando. E obrigado pelo convite, Octa. Foi massa demais. Obrigada, também adorei o convite. Gente, deixei o meu e-mail, meu Instagram aí no @. Edu, só marcar esse papo, João também. Volta e meia, estou em BH. Estou indo para Brasília, se de repente estiverem lá na próxima semana, estarei lá. A gente está sempre se encontrando, né, Edu? Acho que a gente se encontra um pouquinho mais, né? O João ainda não vi pessoalmente, mas vamos marcar esse papo aí, ou de repente uma ligação, né? Agora, inclusive, eu estou em São Paulo aqui. A gente está no encontro nacional de AIRs da UNRPM aqui. Está sendo uma semana bem legal. Legal, legal. Ô, Tânia, depois eu quero saber quais são os outros artistas que você está trabalhando. Pode deixar que eu conto. Conto sim. Fechou, gente. Boa noite. Muito obrigado. E amanhã a gente se vê de novo. Beijão. Maravilha. Obrigado, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau.